todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Por gentileza, abram comigo suas Bíblias, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Glória a Deus. Primeiro Reis, capítulo de número 19. Quero falar debaixo do tema: necessário é passar uma noite na caverna. Amém? Já falei por este assunto e eu pedindo a Deus uma palavra, porque de modo algum tenho a pretensão de pregar o que eu acho ou o que penso, mas o que eu, como muitos, servos do Senhor, buscamos é pregar o que Deus quer para a sua igreja. E Ele nos direcionou nesta palavra, amém? Eu creio que Ele tem coisa boa para nós. Primeiro Reis capítulo 19 diz, verso 1: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. E Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia. Veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levante e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma gotinha de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levante e come, porque muito comprido será o teu caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. E ali entrou numa caverna e pousou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os teus filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora, e põe-te nestes montes perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande vento forte, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele a voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel derribaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam tirar a minha vida. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú filho de Ninsi ungirás rei de Israel, e também Eliseu filho de Safate de Abel-Meolá ungirás profeta em teu lugar. E é de ser que o que escapar da espada de Azael matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu filho de Safate, que andava lavrando com ele 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava na 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele.
Amém? Podemos tomar assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabemos, irmãos, que Elias, profeta, homem de Deus, e é interessante, irmãos, que esse título, homem de Deus, ou melhor, essa citação, homem de Deus, ela só teve 11 homens que foram chamados de homem de Deus. Sabemos que a Bíblia teve vários homens de Deus, mas somente 11 foram chamados homem de Deus, dentre os quais Moisés e também o próprio Elias, chamado de homem de Deus. Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 17, nós vamos ver que Elias havia dito que não haveria chuva, que não haveria orvalho por causa da idolatria de Israel. Israel tinha deixado os caminhos do Senhor, Israel tinha se deixado levar pela idolatria a deuses estranhos, por causa do rei Acabe, da mulher de Acabe, melhor dizendo. E conforme Elias disse, meus irmãos, durante 3 anos e meio, nem chuva e nem orvalho caiu sobre Israel. E Elias, meus irmãos, ele vai, ainda no capítulo 17, lá para o ribeiro de Querite, conforme a orientação de Deus. E ali, irmãos, de manhã e à noite, Elias recebia pão e ele recebia carne. E ele bebia da água do ribeiro. De manhã e de noite comia pão e carne. Alguns comentaristas vão dizer que era o pão e a carne que os corvos, eram os corvos que levavam para ele, que era o pão e a carne da mesa de Acabe, né? De modo que ele estava no ribeiro, mas comendo comida de rei, pão e carne. Ainda no versículo 17, o ribeiro se seca, e Elias recebe a ordem: olha, você vai lá na casa de uma viúva de Sarepta, que é de Sidom, e ela já sabe, ela vai te sustentar. E Elias foi lá, e conforme a palavra que saiu da boca dele, irmãos, o azeite, ela só tinha um pouquinho de farinha na botija, de farinha na panela, e um pouquinho só de azeite na botija. Elias falou: olha, faz um bolo primeiro para mim, e conforme a palavra que sai da minha boca, não vai faltar nem azeite, e não vai faltar farinha. E isso ocorreu por várias e várias vezes. E ela disse: eu vejo que tu és homem de Deus, e a palavra do Senhor está na tua boca. Elias, irmãos, ele foi preparado para viver na dependência de Deus, irmãos. E se tem uma coisa boa, irmãos, é a pessoa, é o crente, vou dizer assim, que sabe depender do Senhor. Eu me lembro, irmãos, quando eu era jovem, e meu pai dizia: olha, um homem sem emprego é um homem sem honra. Seja trabalhador, tenha emprego, nunca seja desempregado. E assim que eu me casei, eu perdi o emprego, eu fiquei assustado, fiquei temeroso, não por mim, mas mais pela minha esposa, pensando o que será, né, ela passar necessidade, passar dificuldade. E Deus havia feito promessas que Ele deixaria as minhas panelas cheias, e Deus cumpriu sua palavra. E eu me lembrei, irmãos, que quando eu era jovem, eu comentei com meu pai: ô pai, eu ouvi dizer que tem uma carne que se chama filé mignon, e essa carne diz que ela é a mais gostosa que existe. Meu pai: é gostosa, filho, mas você não pensa que de jeito nenhum eu vou comprar essa carne. Ela é gostosa, mas ela é muito cara. A gente pode comer umas carnes tão boas quanto, pagando muito menos. E a gente comia, irmão. Não vou dizer que a gente passou necessidade, a gente comia carne boa, alcatre, os que os irmãos comem, compra filé, enfim, tantas carnes. E quando eu estava no desemprego, irmãos, preocupado, assustado, recebi uma cesta básica. E quando eu saquei, irmãos, do carrinho da cesta básica, uma carne, estava escrito filé mignon. Eu me assustei, irmãos, mas ao mesmo tempo eu me lembrei do Senhor. Às vezes a gente pensa coisa, a gente
sonha coisa, a gente acha que é bobeira, que aquilo foi o jeito de Deus dizer: olha, agora descansa, que quem cuida de você sou eu. E foi 1 ano e meio, irmãos, sem emprego, irmãos, mas sendo sustentado pelo Senhor. Não faltou nada, graças a Deus Todo-Poderoso. E assim como Elias, irmãos, eu creio que os pastores, eu sei também que os pastores também tiveram dias difíceis também. E todos nós, para chegar ao pastorado, irmãos, tem que aprender a depender de Deus. Tem que aprender que não é do seu jeito, é do jeito do Senhor. E Elias aprendeu isso, irmãos. Capítulo 18, irmãos, Elias, ele desafia 850 profetas de Baal. 450 de Baal e mais 400 que eram profetas de Azera, que se assentavam na mesa com Jezabel. E há de ser que o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Irmãos, 850 homens, irmãos, rogando para Baal, rogando para Azera, irmãos. Não aconteceu nada. O dia inteiro e não aconteceu nada. Elias zombou deles: olha, vocês têm que gritar mais alto. Eu acho que o Baal deve estar dormindo. Eu acho que ele deve estar ocupado. E não aconteceu nada. Então vamos ver, Elias, se seu Deus é todo poderoso mesmo. Elias: tudo bem, agora é minha vez, restaurar o altar, bota água no altar. Quem que quer ver fogo vai pôr água primeiro? Não. Você vai querer fazer churrasco e vai jogar água na madeira? Não vai pegar. Eles: não, pode pôr água, põe água. Não, enche de água, sem dó, enche de água, encheu de água. E dizem alguns historiadores que a oração de Elias não chegou nem a 1 minuto, irmãos. E o fogo caiu do céu, irmãos, lambeu a água e acendeu o altar. E o povo disse: olha, esse é o Deus verdadeiro. E Elias falou assim: então, Elias falou: agora acaba com os falsos, acaba com os profetas de Baal. E o povo matou todo mundo, irmão. Matou os 850 profetas. A notícia chegou até a Jezabel. E Jezabel disse: olha, manda um mensageiro para Elias e diz para ele assim: a estas horas ele vai estar morto. Eu vou matar ele, eu não vou descansar até vê-lo morto. Irmãos, é interessante que se essa notícia chegasse no ouvido de Elias: olha, o Baal disse que vai te matar, Elias ia dar risada. Mas a notícia que chegou era: Jezabel falou que vai te matar. E essa mensagem, irmãos, ela entrou no coração de Elias. Elias ficou mal com essa palavra, de modo que ele fugiu. Ele foi se esconder. Ele chegou, foi pelo deserto, ele sentou debaixo de um pé de zimbro, e ele, em seu ânimo, pediu a morte para Deus. E talvez a gente pense: mas o que aconteceu com Elias, Ele viu Deus fazer tanta coisa linda. Ele viu Deus descer fogo do céu. Ele viu Deus fazer os corvos de garçom levar comida para ele. Ele viu o azeite da botija não acabar, a farinha não acabar. Ele viu a provisão do Senhor. Ele viu a glória do Senhor. Mas o que aconteceu? Que de repente uma palavra de Jezabel, ele faz parecer que nada do que Deus fez lá atrás tinha acontecido. Parece que a palavra da Jezabel foi mais poderosa do que a palavra do Deus Todo-Poderoso. A grande verdade, meus irmãos, é que vemos que nós somos, homens, mulheres, somos seres o quê? Tricótomos. 3 divisões: corpo, alma e espírito. E quando a Bíblia fala em 3, a Bíblia fala o quê? União e equilíbrio. União e equilíbrio. 3, união e equilíbrio. Pai, Filho, Espírito Santo. Trindade. União, equilíbrio. Elias, naquele momento que ele recebeu a palavra de Jezabel, ele estava fisicamente desgastado. Psicologicamente também ele estava desgastado. E ele recebeu essa palavra.
E o diabo, ele é astuto, irmãos. Ele nunca vai trazer uma palavra de um mensageiro que seja de um nível diferente do seu. Sempre ele vai trazer uma mensagem de derrota, uma mensagem do inferno maligno e com veneno, de alguém que está no teu nível. Como assim? Sempre o diabo vem com uma mensagem assim: olha, você está desempregado, se prepara para o pior. Você está doente, tem plano de saúde? Não tem, se prepara para o pior. Sempre o diabo vem com uma palavra, irmãos, de derrota. Casamento abalado, se prepara para o pior. Ela vai te deixar, ou ele vai te deixar. Sempre o diabo vem com uma palavra, irmãos, que está no seu nível. E o que acontece, irmãos? A pessoa, quando ela está abalada psicologicamente, fisicamente, ou até emocionalmente, muita gente quer o quê? Tomar decisões em momentos em que está o quê? Desequilibrado. E aí o que acontece, irmãos? Uma pessoa desequilibrada, uma pessoa de cabeça quente, ela pode perder o casamento, ela pode perder o emprego. Tem gente, irmãos, que até se suicida, irmãos. Tomar atitude o quê? Precipitadamente. Elias, ele viu que ele não tinha condições o quê, irmãos? De lutar contra a mensagem que veio da onde? De Jezabel. Não consigo lutar, Deus, eu não tenho força. O que eu vou fazer? Eu vou me esconder. Porque eu sei que se eu me esconder, só o Senhor vai me achar. Eu vou me esconder, Deus. Eu vou ficar num canto e eu sei que o Senhor vai me achar. Eu sei que o Senhor vai atrás de mim e para o Senhor eu vou desabafar tudo que eu estou sentindo. E muita gente, irmãos, hoje em dia, se eu perguntar qual a maior tentação que existe, tem gente que vai dizer: a maior tentação é o dinheiro. Porque tem muita gente que não tem nada, mas quando ela adquire dinheiro, ela multa. É a maior tentação de novo. Não, a maior tentação, outros vão dizer, é na área sexual. Tem gente que destrói o casamento por causa disso. E enfim, irmãos, tantas e tantas situações, é o poder. Mas a maior tentação que existe hoje na vida é a tentação de desistir. O mais fácil é o quê? É desistir. Vou desistir, não vou mais fazer nada. Elias, irmãos, ele não queria o quê? De modo algum o quê? Desistir do Senhor. Tem gente que acha que Elias estava decepcionado com Deus. Não estava, irmãos. Elias, ele estava decepcionado com quem? Com ele mesmo. Ele disse para Deus: Deus, eu não sou melhor do que os meus pais. Não sou. Eu achei que eu era diferente. Eu achei que depois que eu vi o Senhor descer fogo do céu, eu achei que depois que eu vi o Senhor fazer os covos de garçom, eu achei que depois que o Senhor fez o azeite da botija se multiplicar, a farinha da panela se multiplicar, eu achei que eu ia ser diferente, Deus. Mas eu não sei o que aconteceu, que eu estou decepcionado, não com o Senhor, mas comigo. E eu vou ficar aqui nessa caverna, eu estou aqui, e eu quero que o Senhor me leve, a Deus. Estou envergonhado, eu quero, mas eu não consigo, Deus. Eu não consigo mais voltar a ser o Elias que eu era. E Elias, meus irmãos, ele foi lá por baixo do pé do zinco. E o anjo foi lá e tocou Elias. O que o anjo fez? Levanta daí, preguiçoso? Deu uma bronca em Elias? Deu uma espadada no Elias? Diga misericórdia. O Elias, come pão. O Elias, bebe água. O pão está quentinho, assim na brasa agora para você. Come pão, bebe água, Elias. Bebeu? Comeu? Dorme e descansa. Elias comeu, bebeu, deitou e dormiu. Recuperou as forças físicas. Anjo levantou de novo Elias. Tem mais, come pão de novo, Elias. Bebe água de novo, bebe, comeu. Agora a sua caminhada ela é muito comprida. Agora você tem que levantar e vai caminhar. E Elias ia para onde, irmãos? Para onde eu vou? Eu vou para Horebe, o monte de Deus. Irmãos, o melhor lugar para você correr quando você está em luta é para a igreja. Vou lá buscar Deus. Vou me esconder lá.
Lá Ele vai me achar, lá Ele vai me tratar, e lá as coisas vão acontecer. E ele, irmãos, caminhou 40 dias e 40 noites sem parar com a comida dada por Deus. Irmão, se tem alguém que faz comida boa, esse alguém é o nosso Deus. Eu não sei que você tem comido por aqui, por aí, para fora, mas a comida que você está comendo aqui nessa igreja, você vai caminhar e você vai longe, porque você vai longe porque é no nome do Senhor Jesus. Comeu, irmãos, caminhou. Vou para onde? Chegou em Horebe, já tinha uma caverninha no jeito, irmão. Deus sabe de tudo. Entrou na caverna, dormiu. E Deus lá na porta: ô Elias, que fazes aqui? E ele acordou com a voz de Deus falando: o que você faz aqui? E ele ficou lá dentro. E Deus chamou ele de novo. E ele, irmãos, ele já tinha até uma oração ensaiada. Diga misericórdia. Você vai ver no capítulo 19, o verso 10 e o verso 14, irmão. Oração ensaiada. Ele deixou certinho, ensaiadinha. Ele falou tudo igualzinho. Olha, Deus, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor. Olha, os filhos de Israel deixaram o seu conserto. Eles derribaram os seus altares. E olha, matou os seus pais. Eu só fiquei, só eu. E olha, e eles estão querendo me matar. E Deus calmamente ouviu o desabafo de Elias. E é interessante, irmãos, que quando Deus foi ter com Elias, diz que veio um vento forte, irmãos, e Deus não estava no vento. Veio um terremoto e sacudiu tudo, e Deus não estava no terremoto. Diz que veio até fogo, e Deus não estava no fogo. Mas quando veio a voz mansa e suave, era a voz do Senhor. E às vezes você está esperando um anjo gigante com a mensagem para você. Você está esperando um extraordinário, irmãos. Mas o nosso Deus, Ele é simples. Ele é simples, irmãos. Só de você confiar nele, Ele já vai fazer as coisas acontecer. Não precisa de anjo, não precisa de arcanjo. O que precisa, irmãos, é a vontade de Deus. E como o pastor Eduardo disse, como o nosso irmão Paulo disse, Deus é Pai. E o Pai sabe cuidar bem do seu filho. Olha, o que você está fazendo dentro dessa caverna? Eu estou assustado, Deus. Estou assustado. Olha aí, ó, Jezabel está aí, estou jurado de morte. Tem um monte de coisa ruim acontecendo, Deus. Só estou sozinho, Deus. Só está eu e o Senhor. Deus falou: não, Elias, eu ainda tenho mais 7.000 joelhos orando. 7.000 joelhos prontos para o que deve, Elias. Descansa, não está só você não. E Elias, o teu ministério ainda não acabou. Você vai ungir a Jeú, vai ungir ainda a Eliseu. Você tem rei para ungir, Elias, 2 reis. Você tem profeta para ungir no seu lugar, Elias. Você vai ainda caminhar muito nessa terra. E o Elias não sabia, irmãos, que Jezabel disse o quê? Que ia matá-lo. O que Deus fez com Elias, irmãos? Deus arrebatou Elias o quê? Vivo. Enoque e Elias, os únicos que não experimentaram o quê? A morte. Você vai lá em Gênesis e andou Enoque com Deus. Enoque era tão reto que Deus o tomou para si. Andava tão junto de Deus, Deus vinha, era esporadicamente que Deus o tomou para si. E Elias, irmãos, ele foi levado por uma carruagem de fogo aos céus, irmãos. Muitas vezes a gente acha que o diabo tem a última palavra, ou a gente se deixa convencer pelo jeito que ele faz, pelo modo que ele se posiciona, como se ele estivesse no controle e no domínio da situação. Mas, irmãos, a última palavra sempre vai ser a palavra de Deus. Quando o diabo disse: se você me prostrar, me adorar, você não vai passar por nada de luta, eu vou te dar uma vida fácil.
Olha, eu estou vendo que você está até com fome. Come. Pensa, se você é filho de Deus, você não transforma essas pedras em pão. Mata a sua fome pelo menos. Jesus disse o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, se tem alguém que não fala mal de ninguém, se alguém é Deus. E sabe de uma coisa, irmãos? Deus está falando bem de você. Deus está falando bem. Como o nosso irmão Paulo disse, ele vai de noite, olha os filhos se está bem. Deus é assim conosco. Todo instante ele está te olhando. Ele não bosqueneja, ele nem dorme, o guarda de Israel. Ele olha a sua casa, ele olha a sua vida, ele olha as suas lutas, ele olha os seus sonhos. Tem coisas, irmãos, que você falou, ou que você até teve vergonha de falar dos outros rir, mas que Deus anotou. E na hora certa, Deus vai fazer acontecer. Irmãos, do nada Deus faz tudo. Ele é perfeito em todos os seus caminhos. A sua vontade acontece em nossas vidas, irmão. O que Deus decreta no céu acontece na terra e acontece até debaixo da terra. Então, meus irmãos, confia na palavra do Senhor. Não se deixa levar por mensagens de derrota, irmão. Irmão, tem gente que nem conhece Deus. Diga misericórdia, irmão. Só tem diagnóstico de derrota, irmão. E você liga lá, irmão, tem crente que vem da pena, diga misericórdia, irmão. É só desgraça, irmão. Morreu, estão matando, o ladrão está lá, está com lá. O ladrão foi roubar o pastor Eduardo. Foi. Levou uma coisa, pastor? Foi fogo. Está repreendido em nome de Jesus. Ó, correu, irmão. Deus guarda. Deus guarda, irmão. Descansa no Senhor. De manhã, ora, Senhor, guarda meu trajeto até o trabalho, guarda a minha vida, guarda a minha família. E saiba de uma coisa, Deus está guardando. Então descansa no Senhor. Vem para Horebe, ouve a palavra, porque muito comprida é a tua jornada. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.